espiritual nestes dias está levando as pessoas a apostatarem da fé. Esse modernismo que está levando as pessoas a imaginarem que podem viver a sua maneira, a seu bel prazer, mas que ainda assim são salvos, porque têm o seu modo de vida. E são salvos aqueles que vivem segundo a palavra de Deus. O modernismo tirou isso, mas a palavra de Deus, ela atravessa as barreiras e os tempos, e ela permanece a mesma. Só serão salvos aqueles que verdadeiramente ouvem a palavra de Deus e guardam a palavra de Deus no seu coração e a praticam. Muitas pessoas estão vivendo livremente, sem importarem-se com a salvação, que é individual. O fim vem, o fim se aproxima. Não tem meio termo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é sim, sim e não, não. Mas eu acredito que todo salvo, todo escolhido de Deus, vai chegar num determinado momento da sua vida que vai abrir a porta, vai abrir o seu coração para Jesus. Definitivo. Capítulo 25, versículo 19 para frente, nós vamos fazer primeiramente a leitura. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que se desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu um irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Mas eu acredito que é o momento de abordarmos novamente, porque eu estou convencido de muitas coisas por Deus, e também estou convencido por Deus desse texto do que vamos falar, do que vamos abordar. Isso mostra com clareza
o que nós somos. Esse texto mostra, através dessas 4 pessoas que estão citadas aqui, que são os personagens deste texto que nós vemos até aqui, o caráter deles. Mostra um pouco da história dessas pessoas. E se você refletir um pouquinho, você vai perceber que todos nós temos um pouco de cada Jacó, um pouco de Jacó, um pouco de cada um. Todos nós temos. Todos nós temos um pouco da personalidade de Jacó, e todos nós temos um pouco da personalidade de Esaú. Vocês já perceberam que nós somos volúveis, algumas vezes inconstantes nas nossas decisões, ações, atitudes, na nossa maneira de viver? E também, muitas vezes, nós somos aproveitadores em certas ocasiões, em certas situações. Isso está no ser humano, está em cada um de nós, vivendo cada situação, tirando proveito de cada situação e muitas vezes aproveitando-se daquele que se encontra mais enfraquecido do que o outro. Às vezes é um crente mais forte, outro crente mais fraco, uma pessoa mais fraca, outra pessoa mais forte. Então, aqueles que têm essa característica que tem Jacó aqui na Bíblia, tem também essa mesma característica, fazendo o que? Aproveitando-se da fraqueza daquele que está mais fraco. Então nós vamos abordar essa situação aí na palavra de Deus. Nós já lemos o texto, estamos falando aqui de Esaú e de Jacó, e a palavra de Deus nos ensina que a religiosidade não muda ninguém, a religiosidade não transforma ninguém. Falar em línguas é de Deus, é batismo do Espírito Santo. O poder de Deus aconteça sempre em nossas vidas, porque nós precisamos do poder de Deus para vivermos e também para continuarmos vivos. É necessário que o poder de Deus esteja sobre a nossa vida. É necessário que tenhamos o poder de Deus para cura, para libertação, para sinais, para prodígios e maravilhas. É necessário, mas não com religiosidade, pela palavra de Deus. O poder de Deus tem que vir sobre a nossa vida pela sua palavra. Não existe outra forma de acontecer sinais, prodígios e maravilhas na nossa vida se não for pela palavra de Deus, não pela religiosidade. Não quer dizer que uma pessoa que está orando em línguas está cheia do poder de Deus e naquele momento ela pode mudar a história de uma outra pessoa. E sim, uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, tem a sabedoria da palavra de Deus e fala por boca de Deus, tem o poder para mudar e transformar a vida daqueles que estão abrindo seu coração para Jesus. Bem, nós estamos vendo aí falar sobre Esaú, Jacó, o pai e a mãe dos dois. São 4 personagens que nós abordamos aí. A Bíblia fala de Esaú, que por genealogia nasceu primeiro, e por sair do ventre da mãe primeiro, ele tinha a primogenitura. E Jacó já quando saiu, Esaú saiu todo cheio de pelo, revestido de pelo, e Esaú saiu depois do ventre, segurando no calcanhar de Esaú. E quando eles estavam no ventre, eles peleavam, eles lutavam, os dois lá no ventre da mãe. Então já começou a acontecer ali. Mas a Bíblia fala que Jacó significa ser suplantador, enganador, aproveitador da situação, articulador, significa isso. O nome Jacó tem esse significado. E nós vemos aqui que Deus, quando fala com a mulher sobre os gêmeos que estavam no ventre dela, os dois indivíduos, Esaú e Jacó, ele não se refere apenas a 2 pessoas, a 2 seres humanos que iriam nascer. Deus se refere a 2 nações. Deus está falando de 2 nações, 2 culturas, 2 naturezas, 2 caráteres diferentes, As nações são diferentes. Uma nação come, é diferente a comida, é diferente a bebida, é diferente a língua,
casamento de duas pessoas. Bom, como era Esaú? A Bíblia ensina e mostra